Boa noite, doutora Fernanda. Boa noite, doutor Cristiano Alves. É uma Tudo loucura a bem? gente estar aqui hoje? É, não é? Hoje está bem, mais com a loucura. Não é Uma dupla do desafiador? improviso. É a dupla do Muito. improviso. É isso aí. Mas assim, a gente que estuda, né, que a gente lê um pouquinho, está sempre pesquisando, a gente fica estimulado por nós mesmos, né, a falar tudo que a gente quer, que a gente aprende, que a gente descobre, na verdade, porque tudo que a gente vê é uma grande descoberta. Verdade. E, querendo ou não, nossa vida é um laboratório, né? Ao vivo e a cores, e que a todo momento nós podemos reescrever nossa própria história, né? E, enfim, dar um novo sentido, né? À nossa vida. Em Sem todos medo de ser os... feliz. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. É isso aí. E assim, você é meu parceiro, né, das noites, das madrugadas, as madrugadas de estudo. E eu fico muito feliz porque você compra as minhas ideias e eu também compro as suas, eu fico super feliz também. Eu acho que, de uma certa forma, um é a continuidade do outro, que eu falo aqui, você já pensou, aí você dá uma esticada no tema e as coisas vão acontecendo. Hoje mesmo eu fui conversar com você sobre um outro tema, sobre o tempo, e aí veio você, quando eu falei sobre qual lugar você ocupa no mundo, que seria o título de hoje, né? Que podemos dizer que sim, aí você lembrou da metáfora do teatro. Sim. Porque se a gente for reparar, essa metáfora ela é bem presente, né? Bem prática no nosso dia a dia. Se a gente pensa na perspectiva de atuação, por exemplo, quantos de nós já nos deparamos diante de uma situação onde que nós somos atores principais? Dentro da Nossa, família, no trabalho, né? Perante os amigos, nessa propriamente dita, essa Covid. Mas, ora, também nós podemos ser a questão do espectador, de estar na cadeira assistindo a peça teatral que vai vir à tona. E verdade. ali, e ali a gente vai observando as nuances, né, toda aquela teatralidade. Agora também, não menos importante, acredito que muitos de nós também nos alternamos na questão dos bastidores, né? Que atrás das cortinas, que é o quê? Os prognósticos, os planejamentos, os grandes projetos, enfim, é a desconstrução que a gente fala muito na psicanálise, né? Então vamos começar. Ô, Cris, então vamos começar aqui. Vamos começar, vamos por partes, hein? Nós vamos falar primeiro sobre o personagem principal. Vamos por parte? A gente pode falar do personagem principal, depois do personagem, aquele que é figurante. Ele é contratado só para ficar ali, à espreita, só assistindo, assim. Ele participa da peça, lógico, né? Ele tem função, não é? Ele compõe o cenário, mas, de uma certa forma, ele não tem voz. Então, ele está à espreita. Aí tem os bastidores, que você me falou, os bastidores me chamou muita atenção, porque a gente pensa que estar nos bastidores, né, é estar escondido de um modo geral, num todo, mas não. Não é? Alguém tem que aparecer com o que você construiu lá atrás, por exemplo, como se fosse uma parte de um jornal, a redação, no caso, pode ser. E aí tem o público, né? Tem o público. E se a gente aumentar mais esse nosso campo de visão, a gente pode falar do teatro em si, a casa que acolhe a peça, a casa que acolhe os atores e a casa que acolhe o público. Que casa seria essa, hein? Não é? Também a gente pode falar dessa forma aí da metáfora do teatro, né? De Evelyn Goffman, de uma maneira bem simples, para que as pessoas compreendam que nós fazemos parte dessa metáfora da vida. Então, vamos falar um pouquinho dessa parte do personagem principal? Vamos falar da gestação? E aí, na gestação a gente é personagem principal? O que você acha? Então, Vou te interrogar. vamos lá então.
Essa pergunta vai nos remeter um pouco dos nossos conhecimentos, do saber, se a gente for pensar biologicamente, né, na concepção, o feto vai se desenvolvendo ali no útero, e é onde o útero é o quê? É o aconchego, né? Aquele lugar do acalento, quentinho, onde que, através do cordão umbilical, o feto ele vai ter todos os micronutrientes, tudo ali necessário, na temperatura certa, no pH certo, Verdade. para que ele possa desenvolver. Aí Então, já a entra gente lá na sua fala numa área, né, também, perspectiva... da enfermagem, né? Você viu muito É, isso? Puxa! tanto é que eu não sei se você já ouviu falar daquele projeto DOLA, e na maternidade Sofia Feldman, onde Sim, que nasce um dos livros que os eu bebês escrevi sobre partos naturais. método canguru. Sim. Ah, e Aí essa as obra sua é doulas, maravilhosa. elas... Tá lá na Amazon, né? Essa obra? Na Amazon, sim. Não tá lá? Então, os Ela e mais doulas, 4, né? Ou 5? ela mais 3 obras lá. Mas essa aí tem um carinho especial porque é o primeiro amor, né? A primeira obra. E as doulas, elas têm um papel social fundamental na questão da, de dar o suporte, né, para essa gestante ela conseguir perpassar por um momento que é difícil, né, de contração, muitas das vezes é mãe de primeira viagem, e é uma dor, né, descomunal. Então, se a gente analisa por uma perspectiva biológica, então o útero é onde que vai ter todos os nutrientes necessários para esse feto se desenvolver. Né? Tem Então, as fases ali, desse tratando desenvolvimento. da metáfora, o próprio feto é o personagem principal. Então, olha, Cris, a gente é fecundado, né? Logo na fecundação, olha, lá naquela trama do espermatozoide, se você parar naquela corrida da vida, você já é o personagem principal. Você ganhou o lugar de destaque. Então, quando a gente começa a entender a nossa identidade a partir daí, você já nasce ocupando um lugar de destaque. Então, quando essa pergunta, qual é o lugar que você ocupa no mundo? Então, pensa bem, você ocupa um lugar de destaque, eu também, na história da minha vida, você na história da sua vida. Outras pessoas vão entrando nessa trama, por exemplo, hoje você, na minha vida, Cris, ocupa um lugar de destaque. A gente é parceiro, amigo. Isso para mim é muito importante. Então, acaba que os personagens, né, eles se entrelaçam nessa trama da vida, ocupando essa metáfora teatral, que somos nós mesmos, com o cenário que nós temos hoje. Na minha casa, meu espaço, meu trabalho, foi o que você disse. Mas, assim, enquanto bebê, não é aquela gestação ali, ela é esperada, ele é o personagem principal. Se essa gestação não é esperada, ainda assim esse bebê é personagem principal, porque ele é alvo de atenção, mesmo dentro de uma problemática, num contexto onde ele não foi sonhado nem desejado, mas aconteceu, ele é o personagem principal, porque é nele que as pessoas vão pensar, mesmo que seja como resolução de alguma coisa. Então, independente da sua forma, história, contexto, você já vem sendo o personagem principal. Olha que lindo. Estava pensando isso aqui agora, olhei para você e pensei. É. Como sempre, né? Eu olho para você e penso. Engraçado você falando isso aí, porque a gente tem a perspectiva do emocional, onde que o desejo, né? Nós somos o desejo do outro, né? E Ah, esse feto assim vem a Schopenhauer, desenvolver. sujeito de Hoje a gente vontade. fala muito da questão Schopenhauer, isso mesmo, do planejamento familiar, né? A estrutura, tanto a mãe se preparou para aquele momento, junto com o pai, né? O marido ali da esposa. E ali eles estão desejantes por a vinda dessa vida que vai transformar a família.
Mas também a gente pode partir de um contexto, igual você falou, assim, que às vezes não foi não teve um planejamento familiar e que nem mesmo assim, não tendo, vamos chamar de acidental, ele também não deixa de, ele não perde como o ator principal, ou seja, ele é o centro ali das atenções também, mesmo não tendo. É lógico que vai acarretar consequências, né, posteriormente, né, esse não desejo, ou a gente fala muito dessa questão da rejeição, dentre tantas outras coisas que pode vir a desencadear Ele vai esse carregar não essa rejeição? planejamento familiar. Pode ser uma Pode, culpa, pode vir a carregar. mas também, se ele ressignificar, ele pode perceber que ele é um sujeito de resolução. Porque quiseram tanto Sim. resolvê-lo com o problema que ele acaba vindo para resolver problemas. A gente precisa de, né, ser mais otimista com as coisas. Isso que é ressignificar. Ele vai vir com alguns traumas. Né? Quem não tem traumas? A gente precisa de conseguir trazer a consciência para tratar. Terapia ajuda. E depois que ele descobre, olha, fui rejeitado, mas e aí? Tentaram resolver isso, olha, me tirar, sei lá. Ou me impedir de alguma forma, ou até mesmo de ser feito, né? E aí vem esse sujeito, né? Ele cresce, ele toma consciência disso, aí ele passa, poxa, tentaram me resolver de tantas formas lá atrás, então hoje eu vou ser esse sujeito que resolve as coisas. Perde um pouco a sensibilidade para a carência e começa a ser um sujeito atuante. Podemos chamar de sujeito construtivo nesse mundo criativo que exige tanto da gente? Onde esse boom de informações faz parte dessa metáfora do teatro, quando a gente começa a partir para a parte do improviso. Quando o ator principal esquece a sua fala. E aí? Oh! Essa fala que esqueceu, está lá no inconsciente, essa lacuna, esse buraco que fica. E aí você tem que fazer o quê, Cris? Um improviso. Aí quem está nos bastidores tem que ajudar. O que a gente faz? Então, aquilo que é esquecido, a gente fala muito da psicanálise de alguns acontecimentos, vivências que são recalcados, né? E acabam indo para essa caixinha preta no inconsciente e fica ali guardado, né? E esquecido temporariamente, né? Mas que esse esquecimento pode perpetuar ou pode determinar algumas ações posteriores desse desenvolvimento psicossexual. Mas é importante, nós, enquanto profissionais da área de saúde mental, de podermos, de certa maneira, termos esses personagens dos bastidores atuantes em nossas vidas. Quem que seria nesse caso aí? Seria a mãe, né? A mãe. Objetal. A primeira figura objetal, né, da criança, que é o primeiro grande amor. A mãe ela tem um símbolo para a criança sagrado, né? Aquilo que é o que mais é importante, porque a criança ela estabelece uma relação com a mãe de simbiótica, né? Ou seja, ela e a criança ser uma só. E a partir desse complemento, eu vejo o mundo a partir dos olhos da minha mãe, eu sinto o mundo a partir dos olhos da minha mãe. Né? Ela não é literal isso, né? Estou falando de uma forma mais filosófica, né? Mas é como se fosse uma só coisa. Mas o que seria da psicanálise sem a uma filosofia? Só estrutura, né? Não é? Os ideais que nós buscamos, que nós defendemos. E não tem essa distinção ainda, né? Posteriormente. Que vai vir, o que não sou eu é o outro. E a partir daí se constitui, vai se construindo, vai se tendo essa rede, Agora, Cris, essa conexão. Outra coisa que passou na minha cabeça aqui.
Eu olho para você, Sim, Cris, eu vou pensando as coisas, porque enquanto a gente conversa, essa caixinha de diálogo não para, nossa mente não para. Então, pensa bem a responsabilidade que esse bebê carrega ao nascer. Quando você fala o que sou eu, o que é o outro, né? Até quando eu sou parte da minha mãe, quando eu nasço, não é assim? Quando eu nasci, por exemplo, eu nasci hoje, eu sou parte da minha mãe até um certo ponto, né? A continuação do corpo, a psicanálise explica isso. Não é como se fosse um só. Por isso o bebê chora, pede a mãe. Agora, essa parte da metáfora que o personagem ele é essencial para se cumprir o teatro, esse bebê ele carrega uma responsabilidade, mesmo ele sendo personagem principal até então, porque ele nasceu, ele põe a mãe em evidência o tempo inteiro. Ele já carrega com essa responsabilidade de colocar essa mãe em evidência, e essa mãe em evidência a responsabilidade de proteger esse filho. E aí começa esse teatro, essa proteção, esse bebê coloca essa mãe em evidência, aí vem essa mãe que protege, porque quando a mãe protege o bebê, naturalmente ela também está se protegendo, porque se acontece algo com meu filho, não é assim? Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Olha, é como se fosse a galinha coloca o pintinho, né, debaixo das debaixo suas das asas ali, asas, e nada pode acontecer de ruim com eles, né? É a maternagem, né? e aí a gente Que pode é, lembrar de Winnicott, falando dessa metáfora, olha, gente, de Goffman para o Winnicott. Olha a maluquice dos dois. Porque esse personagem principal, nesse teatro, ele não chega de uma vez no palco. Ele é apresentado. E ele é apresentado por essa mãe, de repente, por essa estrutura familiar. Aí vem os visitantes, que no caso poderia ser o público. Mas essa mãe apresenta esse personagem, né, para o pai, porque ela entende que esse pai é funcional na construção da identidade dele. Eu posso dizer isso? Nossa! opa, pois é, vamos lá. Então, Compra minha loucura, vamos lá. a segunda, a segunda posteriormente, né? O pai ele tem uma função muito importante na formação emocional da criança também, né? Porque na psicanálise a gente vai falar sobre a questão ao final, né, ali da fase, tem a fase oral, tem o narcisismo, fase oral, anal, depois a fase fálica. A E nesse fálica. final dessa fase fálica, que vai ter a constituição e essa formação do superego, que é a terceira Sim. instância da segunda tópica de Freud, onde Nossa. que o pai ele passa de ele se estabelece ali como um herói, porque numa queda de braço, simbolicamente, lógico, estou falando nesse sentido, o pai através da sua funcionalidade, ele mostra que ele é o homem e que deseja a mãe, que é a esposa, né? A esposa dele, e que ele é somente filho. Então ele Sim, faz aí a colocam as coisas castração no lugar. dessa. Isso. O De uma Cris, uma forma hora esse pai castra, outra hora funcional. esse pai autoriza. Uma hora É. castra, outra hora Porque. autoriza. Olha os limites. Isso é E educação, a Cris. criança vê. E a criança vê assim, poxa, eu estava disputando com esse cara o meu primeira figura objetal, que é a mãe, e a mãe é o meu objeto, é tudo aquilo que eu desejo e que eu quero só para mim e que eu perdi para ele. Mas eu perdi para ele mas só que esse cara é interessante, eu quero ser igual a ele. Então quer dizer, ele passa de adversário para herói, né? Verdade. Como nessa relação. E esse pai, mas em contrapartida, e isso não está na psicanálise, aí é uma percepção minha da, de essa experiência, né, do trabalho no campo, etc e tal,
Porque o método Mãe Canguru, que eu citei anteriormente sobre a questão desse trabalho, chama Que tem método a Mãe ver com Canguru. essa metáfora do teatro, Tem claro. a ver por Lógico. quê? Porque nós definimos fazer o método Pai Canguru, que era o quê? Era para chamar o terceira pessoa desse triângulo, dessa tríade, para desde o início ali dessa criança, né? Desses primeiros meses. Ou seja, o pai normalmente ele vai ser introduzido aos pouquinhos posteriormente. Então, com o método pai canguru, o pai que faz o método durante o processo de internação da criança que estava na incubadora porque nasceu por baixo peso, pela questão da baixa imunidade, por risco de infecção e etc. Então, o pai já, literalmente, ele vai parear com a mãe. Olha para você ver. Então Mas isso é família, né, Cris? Ele é colaborador. Né? Assim como a mulher é uma ajudadora, uma cooperadora, ele é colaborador. Então, ele contribui tanto quanto. Isso é funcional. Essa é uma família funcional, independente do seu formato. É uma família que contribui para a formação daquele indivíduo, de modo que ele vai exercer sua cidadania. Então, quando a gente fala assim, olha, qual é o lugar que você ocupa no mundo? Poxa, que cidadão você é? Que filho você é hoje? Que irmão? Que pai? Que mãe? Né? Que amigo você é hoje? Puxa, que personagem você está assumindo agora? verdade. E nessa trama, né? O interessante é que percebe que, ao mesmo tempo que esses coadjuvantes, que são os pais, a mãe, que eu falei anteriormente, agora o pai, eles podem estar nos bastidores, nessa metáfora do teatro, como também vão estar na questão do público, sentado ali assistindo toda essa trama. E ora até na peça como coadjuvante. Porque, querendo ou não, nessa função, se eu for pensar na função, tanto materna quanto paterna, ela é dinâmica, né? É uma função dinâmica. Né? Ô Cris, E ninguém ocupa o ela lugar vai. de ninguém, né? Porque nós somos únicos. Mas a gente fala assim: é o meu lugar, é o meu. Se outra pessoa vier ocupar algum lugar que eu não esteja mais, significa porque aquele lugar não era meu. Mas eu acredito que em alguns momentos a gente sai de cena porque outras pessoas precisam de atuar. Hoje eu estava conversando com o Rodrigo algumas coisas e eu estava conversando com ele da seguinte forma, que eu conheci uma pessoa recentemente, eu não sei se ele está aí, né, ainda na live, ele estava, o senhor Paulo. Na verdade, ele é o pai do Fábio, né, nosso colega, psicanalista também. E aí, eu estava conversando aqui na minha casa que todas as vezes que eu converso com ele, eu me sinto muito segura. Eu converso com ele, é como se eu adquirisse uma certa maturidade, assim. O meu lado infantil busca um pai e, de repente, ele conversa comigo, opa, fiquei forte de novo. Eu converso com ele, parece que eu volto a uma estrutura, né? E aí eu conversei com o Rodrigo da seguinte forma. Olha o que eu falei aqui na minha casa. Então, lembrando da metáfora, né? Desse personagem, dessas faces todas teatrais, que nós somos como um jogo. E nesse jogo, as peças estão ali para serem encaixadas, não é verdade? E aí, quando eu falo que eu converso com essa pessoa, com o seu Paulo, por exemplo, né? Depois, se ele não estiver aqui, eu quero passar o link para ele assistir, porque eu estou falando dele com muito amor. Ele mora em Petrópolis, né? Uma pessoa de Deus, assim, alguém assim que eu aprendi a admirar. E aí, quando eu falo com o Rodrigo, assim, como que as pessoas entram na vida da gente naquele momento que a gente precisa? Então, ele estava lá nos bastidores, de repente ele entra em cena para virar um personagem principal junto comigo. E como que ele me coloca em evidência? Ou então, quando eu tenho que atuar, ele me coloca seguro. Então, olha, você tem que atuar, vai lá, você vai que você consegue. Então, você precisa dessa pessoa para que você consiga atuar, de fato. Ser sua melhor versão no teatro da vida. Como que tem pessoas que vão chegando como peças de quebra-cabeça
para poder... Oi, meu amor. Oi, Gui, tudo bem? Meu aluno, gente. Então, como que tem pessoas que chegam na vida da gente como peças de quebra-cabeça e que a gente vai tentando encaixar? Em alguns momentos, a gente força o encaixe. Você sabe que não é ali. Aí vem o tempo, né? Não é aqui. Espera a hora certa de colocar essa peça. Mas todas as vezes que eu converso com essa figura ilustre, ele vem como aquela peça de quebra-cabeça que, na hora exata, aquele momento. E aí passa a segurança. E assim são muitas pessoas na vida da gente, né? Então, nessa trama teatral, nesse quebra-cabeça que a gente vai vivendo e tentando encaixar as peças ao longo da nossa história, a gente vai encontrando pessoas que vão entrando e saindo e que no momento oportuno vão voltando, porque essa peça precisa ser encaixada. Não seria uma metáfora da vida? Sim, fantástico. E você falando assim, eu fui pensando em alguns personagens dos nossos antepassados e me veio aqui, a princípio, Paulo, na relação de Paulo com Barnabé. Que Barnabé, querendo ou não, ele chega para Paulo, né, como personagem principal, mas posteriormente ele se torna coadjuvante, que Paulo aí deixa de ser Saulo para Paulo. Quer dizer, tem pessoas em nossas vidas que elas chegam como personagem principal, mas para nos dar suporte para o nosso crescimento, ou para o nosso deslanchar, nosso desabrochar. Né? Eu gosto muito de usar um pouquinho o exemplo do futebol, que sempre Sim. tem aquele jogador que é o garçom e aquele que é o goleador. É como se fosse isso. É É o uma garçom, metáfora. tem um garçom que era na época do Atlético Mineiro, eu sou cruzeirense, tá? Pelo E amor de aí Deus, né? tinha a dupla do Atlético, que era o Marques e o Guilherme. O Marques era só lançamento na cabeça, o Guilherme gol toda hora. Então, quer dizer, então, são Eita. pessoas que nos servem o tempo todo, porque nos dá suporte para que possamos desabrochar e sermos a nossa melhor versão. Olha que Ô, Cris, interessante. nossa, isso aí é fantástico. Olha, assim como nós temos... Porque, na verdade, o personagem principal ele pode escrever a própria história que vai atuar, ou então alguém pode auxiliá-lo. Nós precisamos desses auxiliadores na vida. Tem momentos que a gente escreve alguma coisa errada, e esse auxiliador vai ali, naquela forma de conserto em amor, e fala para você assim, olha, pode ser diferente, não é? Verdade. Mas aqui, cabe a gente também identificar os próprios erros. Nós temos esse olhar, a gente é capaz disso. E aí buscar ajuda. Eu tenho esse hábito de buscar ajuda quando eu preciso. Eu já recorri a você várias vezes, né? E aí nós sabemos qual Igualmente. personagem recorrer. Então, tem os personagens espirituais, tem os mais científicos, tem os Sim. práticos, não é verdade? Tem aquele personagem que vai ter paciência de caminhar com você. Ele não é tão objetivo assim, mas ele vai caminhar. Passo de formiguinha ao seu lado, mas vai. Assim é a nossa história. A psicanálise, ela consegue abraçar essa causa de tempo, de assumir aquela postura de causa e efeito, essa semeadura que a gente faz, né, quando a gente começa a interpretar, a ressignificar coisas da nossa história, você vai entendendo aonde que você está no mundo, desde então, qual foi o seu papel, né, ali naquele momento. Engraçado que eu tenho até uma vivência compartilhar que tem sido meu tio. Meu tio, ele é até meu compadre. A gente tem altos e baixos, né? É normal. E ele tem sido, ultimamente, tem sido essa pedra angular para mim, assim, de companhia, de palavra amiga, de alguém ali que sempre está estendendo a Âncora, mão. E é minha âncora. âncora. Eu estou até na casa dele, tenho que encontrar. E tem sido. Então, a gente, e é fundamental essas pessoas em nossas vidas, para que, até no processo de desconstrução, que eu falei anteriormente, elas são anjos, né? Como se fossem anjos que aparecem para a gente e nos proporcionam essa possibilidade. Essas pessoas que nos acolhem, elas são tão felizes nas palavras que é prazeroso recorrê-las. Está perto,
nós atraímos aquilo que nós emanamos, mas também é uma forma de gratidão quando a gente reconhece essa expressão de amor, não Sim. é? É genuíno Tem isso. uma frase na minha mãe gosta muito de usar, que é: um olhar vale mais do que 1000 palavras, né? E muitas das vezes a gente quer um olhar. E querendo ou não, nessa trama que a gente está explicitando, é como se fosse a questão a necessidade da questão da função, né, da maternagem. Ela, se a gente começa a perceber tudo que está nos cercando, acaba suprindo ou surtindo esse efeito, né? Mas também tem momentos onde que nós, depois de desabrocharmos, nós buscamos esse fortalecer e esse permanecer, né? Esse permanecer a partir de. E perante uma coisa que a gente falou aqui sobre a questão da autorização, quando eu me autorizo a ser, a fazer, a me manifestar no mundo de uma maneira própria, única. Por exemplo, a Fernanda tem seu estilo, sua forma, de como ela vai, ela é a Fernanda em sua essência, né? Enquanto professora, enquanto psicanalista, enquanto mãe, enquanto amiga. Então ela já tem uma característica própria, é único, né? É singular dela. Assim é com cada um de nós. E ali, quando eu me autorizo, a gente está, muitas das vezes, no mundo de hoje, a gente está lidando muito com a questão do poder, do ser, do fazer, do executar. Então aí já muda um pouco da necessidade da função daquele momento. Por exemplo, aí agora, que é uma nova fase, querendo ou não, olha para você ver, a gente está no centro também desse teatro, de como ator principal, mas agora nós temos a necessidade de buscar o quê? Pessoas tão poderosas quanto o que eu estou fazendo. Para o quê? Para continuar essa caminhada também, Verdade. ou me identificar isso. Então, quer dizer, eu saio de uma necessidade de maternagem, agora vou para uma coisa de poder, de me Sim. firmar, de permanecer e de me estabelecer, né? E quando Ser você uma fala em potência. olhar, quando você fala em olhar, Goffman fala sobre isso, sabia? Sobre o palco social. Já parou para pensar sobre isso? Palco social? Cada um desempenha seu papel na sociedade, não é? E aí, quando você falou nos olhares, que papel que é esse? O que a gente utiliza? Linguagens, gesto, olhar, ó, oralidade, é o que a gente tem utilizado, até mesmo para adquirir poder. Então, quer dizer, você não pode ser nulo. É vida que pulsa. Você tem que ficar em evidência o tempo inteiro para você adquirir certas coisas. Puxa vida, esse palco social, ele te exige tanto, não só ser um ser social, mas socializar com aquilo que você almeja, que é o desafiador. Porque socializar em si, até um oi que você fala com qualquer pessoa, exerce a sua função de educação. Oi, bom dia, boa tarde. Mas você socializar nesse palco social, que é uma troca de ideais, de favores, de estímulos, requer muito esforço. Aqui não é fácil viver. Se for parar para pensar, dói viver. Porque o que é viver? É você ser moldado. Mesmo quando você quer liberdade, você é moldado para ser livre. Então, quando a gente parte, então, daquela, nós nascemos... Você gosta de falar isso, né? Nós nascemos e morremos cópia. Você gosta de falar isso? Nascemos originais e morremos cópia. Mas Puxa! engraçado, e é fantástico isso aí. Nós Olha que somos personagem livres. cru. Você falou em questão de liberdade. Sim. Minha mente foi lá no Éden, Eita. porque na questão da. Porque nós somos. Nós, onde que eu vejo que são. Onde começa essa questão da liberdade? No início. Se a gente for pensar em Gênesis, uma perspectiva mais acadêmica aqui, a gente pode pegar assim que tinha a árvore
da sabedoria, aquela maçã não vai comer. Já que nós estamos falando de metáforas teatrais, vamos falar de por que não citar? Sim. Então, Ciência. você pode transitar tudo, usufruir tudo do bom e do melhor, mas aquela árvore ali, não vá comer dela, porque não e pode. Aí, essa liberdade acaba quando tá vendo? Algo te proíbe. Quando te proíbe de alguma coisa, essa liberdade, você me tira. Mas a liberdade parte também na perspectiva de que eu posso escolher não comer aquela maçã, sim. como escolher também. Sim, é o livre-arbítrio. Entende? Uhum. E aí, você sendo um sujeito de vontade, você vai colocar o seu desejo. Olha o respeito da clínica com o seu cliente, quando você respeita o desejo dele, até mesmo de comer ou não, a maçã daquela determinada árvore, não é? Daquela árvore. De escolher determinado caminho, respeitar os desejos dele como um ser singular. Hã? Esse é o trabalho maestral, com certa maestria, que o analista faz, que é o quê? Independente da escolha desse analisando, é respeitar, ser ético e estar sempre um passo atrás das escolhas. Porque não importa se é assertiva, a regra. ou se é assertivo ou não. Nós somos errantes por si só, mas cada um tem o seu desejo, né? Nossa, é tão dramático isso, hein? É um teatro mesmo. É dramático porque relaciona as múltiplas ações da nossa vida cotidiana, onde a gente sorri, onde a gente se irrita, ira, chora, se emociona, ou então esconde irritabilidade com sorrisos, não é? Tenta esconder frustrações com sorriso, ou então as lágrimas caem sem que a gente perceba, num momento assim corriqueiro, até assistindo um filme qualquer. Puxa vida, é uma dramatização, né? A representação do eu na vida cotidiana. Olha as nossas prisões, os conventos que a gente visita ao longo da vida, os rituais que nós vamos aprendendo a lidar, a exercer, não é? Muitos rituais. A gente é um ser ritualizado, desde que nasce. Tanto não que a gente escuta, é um ritual. Logo que nascemos, eles nos querem apresentar ao mundo, e quando é apresentado e que você quer conhecer, porque aquela curiosidade vem, você sofre uma repressão, você é reprimido. Não. Né? Puxa, quer tanto que eu conheço e não. Pode conhecer tudo, esse não. Né? É voltar ao Éden. A gente está o tempo inteiro voltando ao útero. Que é lá que é o Éden. O Éden é o útero. É o útero, isso mesmo. Onde excelente. O personagem principal sou eu, vivendo nesse útero. E que saio para o mundo. Quando eu vou tomando consciência que eu consigo administrar algumas coisas, né? Que no caso, quando a criança vai crescendo, mais coisas ela vai aprendendo, vai criando uma certa autonomia, porque aquilo também lhe é dado, é concedido, porque ela também aponta sinais de que aprendeu. Estou pronto. E aí vem a próxima etapa. Estou pronto de novo. Vem a próxima etapa. Estou pronto. Aí vem a adolescência. Estou pronto. Vem a fase jovem. Estou pronto. Adulto. Estou pronto. E aí vai só seguindo. A gente se faz pronto a cada etapa, mas para desbravar a etapa seguinte. Somos personagens. Mas engraçado, amigo, que eu estava fazendo umas leituras de Nietzsche ontem. Puxa, amo. E sentidos da vida, né? Mas vai ter uma coisa primordial. Alguns os veem como pessimista. Mas eu acredito, eu vejo ele mais como realista. Eu mais também. Realista. E ele vai. Somos errantes. Ele era um sujeito errante, né? Se colocava como errante, filho de
protestante, e já com uma certa idade, ele já jovem, ele nega um pouco daquele padrão, se nega a repetir aquele padrão de ser um protestante, etc., e se assume como errante e livre livre um pouco desse sistema de crenças limitantes ali que o circundava, para que pudesse criar, ir além, falar de coisas que até então ninguém tinha falado. E também ele falava um pouquinho sobre a questão da dor, né? Esse sofrimento, essa da dor de viver, e a partir da dor, desse sofrimento, que nascem muitas de suas teorias. Sim, sabe por quê? Porque nós somos sujeitos com métodos monográficos, empíricos. Então, o que é a dor? O que de fato é essa dor? Se não o que ela é para você quando é sua ou quando é para mim a que de fato sinto? Existe dor maior ou menor? Não. Depende de quem carrega. Quem é o suporte dessa dor? Então, olha para você ver como que essa metáfora teatral ela é tão importante quando a gente faz uma analogia com a nossa própria história, né? Porque o personagem, ele também, bem Camões, né? A dor que de Vera sente, né? Mas é isso, ele vai tentar transmitir, inclusive, essa dor. O que a gente tenta passar, até mesmo por um ganho secundário, é a expressão dos desejos, das emoções, dos sentimentos. E por que não falar de dor? E ele fala de dor porque na vida você mais enfatiza as dores do que tudo. Então aí tem as observações, as interpretações que nós fazemos dessa representação de ser humano, de pessoa que sou, com esse método empírico que eu carrego, que também é monográfico, é meu, olha, e que é simbólico. Não é, Cris? É um interacionismo assim, simbólico que parte do nosso psicológico, ligado com a nossa realidade social, que aí entra aí o superego, com essa imposição cultural, social, onde o nosso psiquismo tem uma formação distinta, mas que eu preciso usar essa formação, essa estrutura toda para encarar o processo de aprendizagem, não é? Olha isso. Estando sozinho ou em massa? No coletivo, em grupos? Porque nós somos esse ser coletivo. Nós não nascemos para viver sozinhos. Então, a gente sempre é reflexo de alguma coisa, de alguém, onde nós fazemos transferências e projeções o tempo inteiro. O que é um personagem? O que é isso, gente? O que é um ator? Ele está sempre fazendo projeção e transferências de alguém, de alguma coisa, algo que inspira. Esses somos nós. Nossa, é muito lindo, né? Fala sério. Gente, viver é muito lindo, né? Dói. Qual aprendizado que não te arranca? Ser personagem é uma arte. Trocar as personas, esconder atrás da sombra, buscar coisas do inconsciente é uma arte. Ser investigador de si mesmo, ter esse olhar em si mesmado, selfie, é uma arte. É uma arte. Nós somos artistas, onde o personagem principal é você, desde que você se posicione ali. E se a gente pega... Público, a gente pega também desse sujeito que, olha para você ver, ora ele está sendo, até então, ele começou sendo protagonista, seu centro, e aí agora, na formação dele, porque nós somos seres relacionais, né? Ou seja, tem uma cultura que nos circunda, que nos é passado, tem aqueles padrões, né, que o nosso consciente acaba captando, os valores, né, a questão de ética, a questão da sexualidade, tudo nós aprendemos o quê? Na célula máter, que é a nossa
nossa, o quê? Nossa família. Nossa família. E Nosso primeiro ali, grupo social. isso. E aí, a partir disso, nós passamos ao quê? A ser espectadores, a sentar, ser o público. Porque, querendo ou não, nós estamos aprendendo, nós estamos vendo como que funciona o Então, é nosso necessário ser público. público, sim. É necessário É, fazer parte daquela massa que assiste para aprender. Por isso nós vamos à escola. Claro que com uma partilha de experiência, mas nós vamos buscar conhecimento. Quando a gente vai a uma peça de teatro, a um cinema, você vai absorver alguma coisa. A partilha vem depois. Você absorve e partilha. Aí você constrói. Quando eu te escuto a falar, isso é bem neurociência, né? Olha, eu te escuto, eu internalizo e interpreto. Psicanálise. O que significa isso? Não é? Esse diálogo interno me promove o quê? Uma interação com você e com o meu ser criativo. Essa é a minha parte do raciocínio que me ajuda a o quê? Revidar as suas motivações para mim, como ser humano. Então, você fala, eu te escuto e quero revidar. Então, esse diálogo é importante, tá vendo? Que troca. É o que a gente está fazendo aqui agora. Ora sou o personagem, ora você. Então, ora sou público, ora você. Ora você personagem e eu estou nos bastidores, né? Esperando você dar aquela palavrinha para despertar em mim algo que eu possa contribuir. E se é eu como. esquecer a fala, você, como bastidor, vai entrar em cena para me recuperar, para me ajudar. Nós fazemos isso na É, vida. a gente fala na psicanálise que, ora eu sou sujeito, ora eu sou objeto. Sim. Então, se a gente percebe na teatralidade da vida, eu estou sendo sujeito quando estou atuando. Estou atuando de várias frentes. Na minha família, na escola, né, perante os meus conhecidos. E ora eu passo a ser objeto, porque eu passo a prestar atenção, a assistir a próxima peça teatral, que são o quê? As vivências, os acontecimentos, né? Os ensinamentos sábios, né? Que nós recebemos tanto dos nossos pais, nossas mães, nossos avós, tantas pessoas, Lembrando que amigos, esse objeto também é sujeito. e vai alternando, tem essa alternância. Não, e esse objeto é sujeito. Presta atenção, gente. Ele também está construindo a sua história sendo objeto em alguns momentos. Ele não é nulo, ele existe. Mesmo objeto existe. E eu vou dizer, é necessário que esse objeto exista, é necessário que eu seja esse objeto. Eu preciso passar por esse processo de objeto. Até mesmo para eu saber ser sujeito. E para ensinar o outro a ser objeto de alguma maneira? Ou para ensinar o outro a ser sujeito? É passar pelo processo. Tem uma frase que numa escola do Instituto de Educação, uma das escolas mais tradicionais aqui de Belo Horizonte, né? E aí você vai para o hall onde que tem as palestras, né? Os cursos. Aí tá assim, educar-se para educar. É o que a gente faz o tempo inteiro. O que a gente faz hoje? A gente educa não somente comportamento, mas hoje a gente educa emoções, sentimentos. Na verdade, hoje, sentimentos e emoções estão entrelaçados no campo do comportamento. Então, quando a psicologia trabalha a terapia cognitivo-comportamental, aí entra a psicanálise trabalhando esse comportamento com base nas suas relações pessoais, que carrega emoção, carrega sentimento, carrega tudo que você tem dentro. Então, não deixa de falar de comportamento. E o método? O método é único para cada um. É metafórico? É, mas depende da interpretação de cada um, que também é única.
Nós somos monográficos, esqueceu? E nessa trama de símbolo, objeto e de símbolo sujeito, porque é símbolo, há uma comunicação. Aí a gente entra no campo da linguagem, aonde o corpo fala. Aí entra quando cala a boca, fala a ponta dos dedos. Teatro mudo. Nós começamos com esse teatro mudo lá atrás, a nossa ancestralidade, aonde a televisão ainda não tinha som, aonde o rádio é que te criava, te dava suporte para a imaginação, onde o rádio, na sua oralidade, acionava seu senso criativo, não é? Onde você imaginava. Aí veio a junção da televisão, o teatro mudo, televisão, rádio. O que a gente é hoje? Engraçado você falando isso Olha aí. O que nós somos hoje. Nós somos a interação do avanço tecnológico. A gente vai... Não é? Olha que interessante. As novelas, meu avô trabalhou na rádio... Se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, pode ficar à vontade. Quem quiser perguntar alguma coisa. Estiver aí nos assistindo, nos ouvindo. Meu avô trabalhou na rádio Itatiaia, se eu não me engano. Acho que é Itatiaia, isso mesmo. E na época dele, já... Porque tinha aquelas novelas de rádio. E, por exemplo, novelas, radionovela, aquelas peças... E, por exemplo, aí quando fazia questão de trovoada, tinha aqueles negócios, aquelas folhas de alumínio. As técnicas, né? As técnicas, os barulhinhos para fazer quando estava chovendo, aqueles pingos caindo, né, no asfalto, aquela coisa toda. Ou quando estava cavalgando, tinha aquele pocotó, pocotó, pocotó. Enfim, para quê? Para aguçar e para... aguçar a imaginação do ouvinte, estimular do ouvinte. E aí me veio à cabeça Charles Chaplin, quando ele vai fazer aquela famosa apresentação Tempos Modernos, né? Então, querendo ou não, ele já estava dando uma amostra da questão da linguagem, já fazia menção sobre a cultura e que o laço social dele já estava sinalizando. Mas só que, olha você ver, ele tá, a meu ver, Charles Chaplin estava além de seu tempo. Porque ele consegue fazer a representação do laço social dele e do que viria a ser. Olha, você vê, interessante. Mas aqui, ele era um estudioso de fatos experimentados, vivenciados na consciência. Então, aí ele passava ações cognitivas, não é? Numa perspectiva de perceber como o outro ia reagir ao olhar a sua atuação. Significantes e significados. Eu vou lá em Spindola. Eita, bem pedagógico. Não, Spindola mesmo. Spindola. Tem Spinoza e Spindola. Mas ele fala dessa parte que o outro é preocupado com que a gente é preocupado com o que o outro pensa a nosso respeito. Porque, na verdade, o que um personagem quer? Ele quer ser assistido, aplaudido, não é? Numa trama teatral. O que ele quer? Ele quer levantar, do público, suspiros. Ele quer que aquele público volte a assisti-lo. É o gozo, né? O gozo. Ele quer o gozo. Isso. E ele se realiza nesse gozo. Ele se realiza. Ele almeja esse gozo de tal maneira, né? Nossa, do quê? Do público. Faz isso o tempo inteiro. Do ouvinte pedir bis. Pedir bis. Quando o telespectador ele perde bis e fala mais um, ele alcançou aquele gozo. Não, ele completou. É o auge. É o auge. E aqui, Cris, a gente precisa disso como material disparador, porque você quer mais com isso. Poxa, agora eu vou caprichar. Próximo eu vou... Mas você sabe qual que é a minha preocupação nisso, Fernando? Que aí é o contraponto. Qual que é o contraponto disso?
tudo ok, beleza. Se eu desejo, eu quero, eu quero deixar aquele gostinho de quero mais e ter o bis, e o bis novamente, bacana. Mas e quando eu não alcanço esse bis? E quando eu não tenho aquele quero mais? Ou esse gozo, eu não alcanço ele? Ou esse desejo eu não realizo? E aí? Porque aí É, tem outro contraponto que é o quê? É a frustração. É tão importante quanto tal, quanto esse sucesso. Vou chamar esse gozo esse realizar, né? Desse desejo. Vamos chamar de sucesso, né? Um fictício. Mas e esse insucesso da frustração? É tão importante quanto isso, porque as grandes obras, melodias, artes plásticas, artes cênicas, as obras mais icônicas, as coisas, aquilo que tem de melhor que o homem já produziu foi durante de frustrações e decepções. sim. Nosso inconsciente ele tem a possibilidade, a capacidade de se reinventar e fazer O tempo coisas até então inteiro. impensada até então. Impensáveis. Mas a É porque partir o da ser humano nasceu para frustração, ser desafiado. entende? Algumas pessoas Então, costumam descobrir isso, mas nós nascemos para ser desafiados. A gente é desafiado, olha, a movimentar braço, a falar, a andar. Nós somos desafiados. Aí você começa a andar, cai, é frustrado. Vamos lá, de novo. Então a gente é desafiado o tempo inteiro. A comer coisas, a falar coisas, não é assim? A oralidade, então, é um desafio constante. É e, passinho de e formiguinha. eu vi um filme chama, eu até recomendo esse filme, Ah, de Thomas Edison, mas não, acho que é Guerra das Redes, uma coisa assim. Depois eu vou olhar, vou pegar o olha, título indica que pra fugiu. gente. Thomas Edison, ele é o inventor da lâmpada, da questão da rede contínua, etc. Tal, revoluciona a questão dos Estados Unidos e vários países na Europa, etc. Mas só que tinha um concorrente dele, que me fugiu o nome, e que defendia a questão da corrente alternada, que é a base da produção de toda a energia do hemisfério do Ocidente ou do Oriente, que é o quê? Que é a criação dessas usinas hidrelétricas. Olha Mas aí. só que ele era contra essa questão de trabalhar essa questão da energia alternada, porque parte do pressuposto que meio que estava questionando uma criação dele ao egoísmo do homem. Inclusive nós E se você for somos. para pensar, nós somos essa energia alternada. Como não tinha partido essa reformulação dele, meio que ele estava envaidecido por ter Sim, criado essa questão da lâmpada, etc e tal. Então ele não comprou a ideia e achava um absurdo, etc e tal, e tentou boicotar de várias formas. Enfim, a humanidade ela foi para a questão da. Aí veio. Aí me fugiu o nome do homem, depois eu vou lembrar. Aí veio esse posterior a Thomas Edison, ele tanto é que ele faz o projeto para a construção das usinas hidrelétricas, e a partir de então transforma todo mundo, e esse né? projeto todo veio de muitas frustrações. Na Muitas verdade, eu situações. estava falando isso, treinar e persistir, é neurociência. Treine Sim. e persista, não é? Treinar e persistir é alcançar. E aí, quando você pensa que a estrutura social direciona os sentidos do indivíduo hoje, puxa vida, tudo que a gente faz também é para essa estrutura social. É para a gente cooperar. Não é quem eu sou apenas no mundo, não é só que mundo é para mim, é uma ligação. É uma hora sou mundo, uma hora eu sou esse ser que constrói esse mundo. Nós vamos ter que ir, Cris, despedir. Pois Ah, é. que delícia, olha. Somos, É, somos, somos uma corrente alternada, então. alternada. Nas Não próximas contínua, semanas a porque gente. senão ia entrar em curto-circuito aqui. Alternada.
Hora Nós vamos um, nos hora outro. desafiando ao longo da vida. Hora um, Próxima hora semana eu outro. posso te desafiar de novo? Assim, é tão gostoso a Pode gente ser. estar aqui e falar assim, vamos fazer uma aventura agora? Vamos falar sobre tal coisa? Nada ensaiado. O que você ensaiou, Cris? O que você ensaiou? Eu estou ensaiando desde quando eu nasci, né? É o quê? Cair, me levanto e sigo em frente. Eu também. Aqui, mas eu Eu acho que se a caio, gente me seguir levanto e sigo em ensaiando frente. de mão dada, não é verdade? Acaba É que a muito gente entra em melhor. equilíbrio. Então vamos Fortalece. seguir de mão dada, né? Vamos. Assim, quando eu cair, você me levanta, e quando você cair, eu te levanto e a gente se apoia. Porque amigos Sim. existem para se apoiarem. Obrigado por você existir, viu, na minha vida. Muito obrigada. Igualmente. Gratidão. Você é meu irmãozão que a psicanálise me deu. Um beijo. Beijo. Até a próxima semana, então, com mais tema gostoso para a gente compartilhar aqui, uns com os outros. Beijo no coração. Beijo. Tchau.